Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 19 de outubro de 2020, segunda-feira da 29ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Clamo por vós, meu Deus, porque me entendestes. Retificando. Clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como pupila dos olhos, à sombra das vossas asas, abrigai-me. Salmo 16, versículos 8º e 6º. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 1º ao 10º. Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivíeis outrora, quando seguíeis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste número, todos nós. Outrora, nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos, e éramos, por natureza, como os demais, filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 100, versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, refrão 3º-B. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Repitamos. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Repitamos. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. É uma espécie de homilia, uma exegese, uma interpretação do Evangelho. Antônio Carlos Santini escreveu e ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Esta noite pedirão a tua alma. Lucas 12, versículos de 13 a 21. A parábola deste evangelho fala de um homem avarento, cuja insensatez consiste em acumular bens além da conta, deixando de considerar que a vida passa, há de ter um fim, e deveremos prestar contas dos dons que nos foram concedidos. Naturalmente, este avarento não vê seus bens como dons, mas imagina que eles são uma conquista de seu trabalho e, por isso mesmo, mera propriedade da qual pode dispor como bem entender. O infeliz acha normal acumular bens em excesso, quando estes poderiam ser partilhados ou aplicados para benefício de outros. Sua ilusão poderia ser contrabalançada se ele tivesse uma consciência clara da efemeridade desta vida. E o engano seria logo desfeito se levasse em conta que, ao fim da existência, ele passaria por um julgamento e uma avaliação da forma como teria vivido o tempo a ele concedido. Afinal, também o tempo de viver é dom de Deus. E não se trata de dizer que as coisas deste mundo não valem nada, e assim sendo, é melhor desprezá-las. Não, não, nada disso. As coisas deste mundo podem ter imenso valor, quando utilizadas para o bem comum, para auxiliar os fracos, sustentar os pobres. Terras, rebanhos, dinheiro, máquinas, técnicas, habilidades, conhecimento, tudo tem valor quando promove a vida e o progresso dos outros. Assim, por exemplo, o empresário pode investir seus recursos para criar empregos, oferecer trabalho. Evidentemente, Jesus não contou esta parábola para amedrontar ninguém. Ao contrário, ao realçar a brevidade da vida, o Mestre pretende libertar-nos da escravidão que encarcera os avarentos.
Uma vez livres, podemos relativizar os bens materiais e fazer deles ferramentas do bem. Deixarão de mofar nos cofres, de serem roídos pela traça, de atrair os assaltantes. Quando o povo diz que caixão não tem bolsos, mostra sua compreensão dessa mesma lição que Jesus Cristo nos dá neste Evangelho. Gastar o tempo acumulando bens que não poderemos transportar para a vida eterna é um grave erro, suficiente para impedir que cheguemos a descobrir o sentido da existência. Enfim, o avarento conta apenas consigo mesmo. Ele ignora que Deus é Pai. Ele não aprendeu a viver como um filho de Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Israel, põe tua esperança no Senhor. Salmo 130, versículo 7. Olha, eu quero parabenizar o Antônio Carlos Santini por essa brilhante reflexão. Olha, o Santini estava bastante inspirado, porque essa interpretação dele é magnífica. Parabéns, nosso irmão Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. Vamos ao santo do dia agora? Olha, eu quero dizer, antes de falar a biografia do santo, que vocês podem utilizar à vontade os meus vídeos. Evangelizem. Foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Vamos divulgar. Vamos evangelizar. Vamos salvar mais gente. Porque tem muitos que, na minha visão, estão perdidos, hein? Espero que eu esteja errado. Que Jesus salve a todos. Mas, na minha visão, tem muitos perdidos. Não estou dizendo que eu estou salvo, mas eu estou procurando fazer por onde para ser salvo. Então, utilize à vontade. Vocês que acessam o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e tem também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele é padre, né, da Congregação do Santíssimo Redentor. 19 de outubro é dia de São Paulo da Cruz. Olha, São Paulo da Cruz é o padroeiro dos passionistas. Aqui em Colatina nós temos a comunidade passionista do bairro São Silvano, é a Igreja Imaculado Coração de Maria, Paróquia do Imaculado Coração de Maria. Parabéns ao Padre Henrique e todos os outros que pertencem à congregação passionista. Paulo Francisco nasceu em Ovada, região norte da Itália, no dia 3 de janeiro de 1964. Apesar do nome e da posição social, a família não possuía fortuna. Seu pai era um dedicado comerciante que viajava muito. Desde a infância, Paulo acostumou-se a acompanhar o pai, primeiro como seu companheiro, depois também para ajudá-lo nos negócios. Também desde pequeno se entregava a exercícios de oração e penitência, a leitura da vida dos santos, encantando-se especialmente com a dos eremitas. Gostava de ir à igreja para rezar o terço. Essa rotina floresceu e fez crescer a sua vocação. Aos 19 anos, decide-se pela vida religiosa. Viveu como eremita, longe das cidades. Somente nos fins de semana ia até a cidade, onde pregava e enaltecia a paixão do Senhor. Assim, amadurecia em seu coração um projeto de uma comunidade religiosa. Inspirado pelo Espírito, Paulo inicia uma nova obra missionária, que teria Jesus Cristo crucificado como centro, chamados de padres passionistas. Idoso e doente, quando foi desenganado pelos médicos, Paulo da Cruz mandou pedir a bênção do Papa Pio VI. O pontífice o convidou para ir até Roma, onde Paulo ainda viveu 3 anos. Morreu com 81 anos de idade. Hoje, a Ordem dos Padres Passionistas está em missão nos 5 continentes. No Brasil, eles chegaram em 1911 e têm a sede instalada em São Paulo. Reflexão.
homem de oração profunda. Paulo da Cruz sempre insistiu com palavras e com o exemplo sobre a importância da oração. Desejava que seus seguidores rezassem sem cessar e que as comunidades fossem lugares apropriados para favorecer a intensa experiência de Deus e se tornassem autênticas escolas de oração. E por falar em oração, vamos orar, rezemos. Glorioso e eterno Deus, que conferistes a São Paulo da Cruz a graça das grandes iniciativas cristãs, fazendo-o o fundador dos padres passionistas, concedei-nos a graça de sermos sempre diligentes e fiéis para com as coisas de Deus. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, termo hebraico que, traduzindo para o português, quer dizer Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia, no tempo dele, no Kairos, ele vai prover. Não queira que ele provenha no seu tempo, no Cronos, no nosso tempo. Não. Deixe para o tempo de Deus. E agora, do dialeto de Jesus, o aramaico, clamamos pela sua volta. Maranata, como dizem os protestantes, ou Maranatá, como dizem os católicos. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Frase de São Paulo apóstolo, que disse mais: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Para termos esta glória futura, esta vida eterna, onde passaremos a ser como os anjos, vivendo para sempre louvando a Deus, para termos esta vida no paraíso, com felicidade em plenitude, arrependamo-nos dos nossos pecados, peçamos perdão a Deus e acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom. A paz.